Então, gente, mais um vídeo. Hoje vamos falar aí sobre um caso importante que está acontecendo aí, sobre um vazamento, o maior vazamento sobre OVNIs, sobre extraterrestres do século. Tá? Uma parada aí que está gerando muita polêmica para quem gosta do assunto. E é claro que esse vídeo é um vídeo especial respondendo a uma inscrita do canal, que é a Cláudia FG. Que quando eu postei o vídeo sobre reptiliano, ela fez o comentário, né? Tudo reptiliano, dá medo. O pior é que são todos ricos. Aí ela falou, né? Fala de alienígenas. Então aqui, respondendo o vídeo dela, falar sobre alienígena. Eu pensei, vou falar o quê? Sobre qual caso alienígena? Entendeu? Tem vários casos alienígena, ela não especificou nada. Então vou falar de um caso aí que está em alta, que é o maior vazamento sobre OVNIs do século. Tá certo? Então se você também quiser um vídeo, deixa aí na descrição do vídeo que eu vou dar uma pesquisada, vou ler e vou trazer aqui um assunto relevante para você. Então, gente, do que se trata esse documento, tal, que foi vazado? Então tudo começa da seguinte maneira. Eu dei uma pesquisada, eu percebi que o pessoal fala sobre o assunto, mas é bastante complicado, então eu resolvi aqui ao máximo, tá? Tem muita coisa para ser falada, mas eu resolvi aqui ao máximo dar uma enxugada, dar uma resumida e explicar de maneira simples para que todos vocês entendam quando verem algum vídeo a respeito ou lerem algo sobre o assunto, tá certo? Então tudo começa com esse cara aqui, ó, que é o Richard Nolan, que é um grande pesquisador sobre UFO, essas coisas assim do tipo, tá? Ele expõe a público uma carta de um almirante da Marinha com outro pesquisador, desse camarada aqui, ó, Eric Davis, que é um pesquisador que recebeu uma carta deixa eu mostrar aqui, esse almirante aqui da Marinha. Na verdade, esse cara aqui, esse Eric Davis, ele conversou com esse cara, tá? E eu vou explicar aqui. E eles falaram, ele recebeu uma carta desse cara aqui, tá? Que é o comandante Wheeler da Marinha também. Esse comandante Wheeler mandou uma carta para esse Eric Davis. Pode deixar que eu vou dar uma explicadinha, você vai entender. Mandou uma carta para ele sobre uma conversa que esse cara aqui teve com um almirante. Então foi mais ou menos o seguinte, né? Então eu vou dar uma explicada aqui, só para você entender. Eric Davis é um camarada bastante influente por fazer grandes pesquisas na área de fenômenos ufológicos. Tá? E ele também ficou bastante conhecido por ele fazer bastantes pesquisas na fazenda Skinwalker. Para quem não sabe, é uma fazenda que existe em Utah, nos Estados Unidos, que é bastante polêmica por dizerem que acontecem muitos casos sobrenaturais lá. Se vocês quiserem, posso até fazer um vídeo sobre a fazenda Skinwalker, né? Dizem que existe lá, abre portais e vem criaturas, aparece lá de outra dimensão e depois desaparece, fantasmas, OVNIs, demônios e outras criaturas, entre outros. Então ele é famoso por pesquisar sobre a fazenda Skinwalker e também sobre OVNIs. Esse Eric Davis, junto com esse rapaz aqui, com esse senhor aqui, Dr. Ralph Puthoff, eles sempre trabalharam nas questões de OVNIs para pegar o que está escondido e jogar a público, para desvendar. E quem conta esses relatos todos aqui é esse rapaz, o Richard Nolan. Tá? Só que eu vou deixar um site aqui, o OVNI Hoje, que traduziu basicamente esse site aqui. Ele pegou todo que estava aqui o relato e jogou para cá. Então esse relato aqui é o relato em português, né? Do Richard Nolan, que resolveu contar toda a verdade. Então o que acontece? O Eric Davis, ele marcou uma reunião com um almirante da Marinha, que é o Thomas Ray Wilson. Eles dois marcaram uma reunião para conversar. E nessa reunião foi exposta uma documentação sobre 15 páginas. Tá? Esse artigo aqui, essas 15 páginas, falam a respeito de um OVNI que o Estado guardava e estava estudando ele. Tá? Que são essas páginas aqui. Ó. Tá tudo documentado, gente. Foi liberado, tudo documentado e é real. Tudo documentado, a conversa toda está aqui. Eu vou tentar deixar os links na descrição do vídeo para você que manja de inglês ou se quiser ler com mais cuidado. Toda a conversa está aqui. Foi tudo documentado. Então eles se reuniram, os dois se reuniram, ele e esse almirante aqui se reuniram. Eles foram conversar sobre uma reunião e olha só, gente, essas alegações desses documentos são reais.
Por quê? Porque existem alegações de documentos sobre o MJ-12, que é outro caso UFO, e o caso Majestic, que é outro caso UFO também. Mas sobre esses dois documentos todo mundo tem especulações, tá? Agora, sobre este documento de 15 páginas, ninguém tem especulação, porque é algo muito real, pela riqueza de detalhes, pela data dos acontecimentos, pela veracidade dos fatos, pelo nome de pessoas reais encontradas lá. Então dá para saber que é uma coisa bastante real, tá certo? Eles começaram a conversar, tá? E a data do documento que ele recebeu, porque esse rapaz aqui, ó, ele começou a conversar na traseira do carro desse cara aqui, do Ray Wilson. Eles foram conversar sobre OVNIs. Tá? Começaram sobre OVNIs, sobre uma reunião, deixa eu achar aqui, que aconteceu em 1997. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Estou resumindo aqui, ó. Eles resolveram conversar sobre uma reunião que aconteceu em 1997. Quem resolveu conversar? O Almirante e esse rapaz aqui, esse coroa aqui que eu mostrei, ó. Eles começaram a resolver conversar sobre essa reunião. Tá? O que tratava essa reunião? A reunião tratava sobre várias coisas, assuntos sobre OVNIs e tal. Na reunião estavam reunidos várias figuras. Tá? Um integrante que faleceu da Apollo 14 e esses personagens que estão aqui na foto. Tá? Lá nessa reunião estavam esses personagens. Aí quando acabou a reunião, conversaram de forma informal quem? Esse cara aqui, que é o Willard Miller, e esse camarada aqui, que é o almirante Thomas Ray Wilson. Eles dois começaram a conversar de forma informal, um conversando sobre o outro. Eles começaram a conversar, né? Sobre... eles tiveram 2 horas de conversa. Aí eles conversaram sobre OVNIs, MJ-12, o caso Roswell, corpos de OVNIs acidentados, corpos de alienígena. Começaram a bater um papo. Foi aí que Davis mostrou, quando eles estavam conversando, eles conversaram sobre a reunião que aconteceu lá em 1997, ele mostrou, o Davis, né, que estava no carro do Wilson já conversando sobre a reunião, ele mostrou uma carta ao Wilson. Então o coroa lá de cima mostrou uma carta para ele. Qual carta? Uma carta que olha só, esse cara aqui escreveu uma carta contando a conversa que ele teve em 1997 com ele aqui. Então ele pegou uma carta, escreveu a conversa que esses dois tiveram em 1997 e mandou para esse coroa aqui que é pesquisador. Tá? E mandou para ele. E é engraçado que ele já estava no carro com ele aqui conversando. Então ele tira essa documentação de 15 páginas e fala assim, ó, eu tenho a documentação que o Willard conversou com você lá em 1997. E qual que foi a conversa? Aí a conversa está toda nas páginas aqui abaixo, tá? Então, gente, a gente chega a esse ponto que o que acontece? O Wilson sabia de um dinheiro que estava sendo desviado do governo para um projeto obscuro que ninguém sabia o que era. Tá? Aí ele chegou nesse cara aqui do Pentágono e ele resolveu fazer algumas ligações, conversou com ele sobre isso daí. Tá? Olha aqui, ó. Se tratava de um subconjunto especial de programas não reconhecidos e dispensados. Então, parece que esse subconjunto, esse grupo, ninguém tinha ciência dele. Era super secreto e provavelmente pessoas, até do alto escalão, não sei nem se talvez o presidente nem tinha ciência do que estava acontecendo, que era esse projeto. Então tinha um dinheiro sendo desviado para esse projeto aqui. Ele queria saber o que era. Foi quando ele parece que fez algumas ligações e alguém passou o fio para ele, falou assim, rapaz, tem alguém aí que tem 3 empresas que estão patrocinando esse projeto, então corre atrás dessas 3 empresas para saber que projeto é, que você vai saber que projeto é. Então alguém passou o fio para o Wilson, e o Wilson foi atrás, foi pesquisar para saber quem era que tinha passado o fio para ele. Tá? E uma das empresas resolveu falar para ele, a gente está financiando, mas é para essa finalidade, que ele até então não sabia qual finalidade era. Aí, na conversa, o Davis pergunta quem foi essa pessoa. Quem foi que te passou a fita aí? Quem foi que te passou esse fio aí, meu irmão? Fala que é o nome dessa pessoa. A resposta de Wilson foi: segredo de núcleo, não vou dizer. Então não vai dizer o nome da pessoa que passou essa informação para ele. Aí o Davis falou: codinome, ela tem algum apelido? Ela é conhecida por algum codinome? Aí ele falou: segredo de núcleo. Aí ele: quem foi o primeiro empreiteiro do projeto ou agência governamental que dirigiu o programa? Quem foi a primeira cabeça? Deve ser um contratante de alta tecnologia aeroespacial. Ele perguntou: quem? Aí falou: segredo de núcleo.
Não pode dizer. Aí o Davis pede dicas, ele fala, desculpe, eu não posso dar dicas. Então chegou ao clímax da conversa, né? O Wilson disse que fez 3 ligações para o gerente de programa. Uma delas, uma teleconferência com o diretor de segurança e advogado cooperativo. Esses indivíduos não ficaram felizes com o contato de Wilson. Ele disse que todos eles tinham um tom agressivo, com eles estavam confusos sobre o porquê dele estar procurando, porque eles o queriam saber. Assim, ele queria saber por que ele estava financiando, e a galera que atendeu as 3 ligações dele, essas 3 empresas, falava assim, rapaz, trataram ele de forma arrogante, entendeu? Diferente. Mas por que você quer saber disso? Por que você quer revirar essa história toda? E não sei o quê? O que está acontecendo? Afinal de contas, o que está acontecendo? Aí foi quando uma dessas agências, calma aí, apresentaram mais detalhes, tal, aqui, ó. Então eles apresentaram mais detalhes e o camarada tinha o porquê procurar isso, porque afinal de contas ele era o almirante, né? Da Marinha. O cara mandava na Marinha dos Estados Unidos. Pensa, o cara queria saber o que estava acontecendo. Se tivesse acontecendo alguma conspiração para o Estado, então ele queria saber o que estava acontecendo. O gerente do programa, esse programa que financiava, né? O gerente de programa disse ao Wilson que eles não mantinham um programa de armas. Era para ele ficar tranquilo, a gente não mantém um programa de armas, nem um programa de inteligência. Também não mantém um programa de inteligência que o governo não saiba, nem qualquer programa especial ou programa de logística. Estamos escondendo disso, daí a gente não está escondendo nada do governo. Quando ele perguntou o que eles eram, houve um suspiro alto do gerente de programas. Aí quando ele perguntou, meu irmão, se não é isso, é o que então que vocês estão escondendo? O Wilson perguntou. Aí houve um suspiro do gerente, ferrou. Mas o diretor de segurança e o advogado da empresa disseram, tudo bem, pode contar para ele. Então resolveram revelar qual era esse fundo, para que servia esse fundo que essas empresas estavam investindo dinheiro. Olha só, gente, o que eles disseram. Eles disseram ao Wilson que era um programa de engenharia reversa de um hardware tecnológico recuperado no passado. Ele se perguntou, engenharia reversa de tecnologia soviética ou chinesa? É russa ou chinesa? Eles disseram, não é isso. E resolveram responder a verdade. Eles tinham uma nave, olha só, gente. Eles tinham uma nave intacta que acreditavam poder voar. Isso é interessante. Está intacta. Eles ainda não descobriram como voar, porque acreditam que poderia voar. Então essas pesquisas todinha, né? Então tudo começa como? Tudo começa com um desvio de dinheiro, um orçamento, que esse almirante ficou sabendo, tá? E foi atrás. Esse almirante Wilson foi atrás para saber do que se tratava. Aí ele chegou que uma dessas 3 empresas estavam pegando esse dinheiro, estavam injetando em um programa. Qual programa? Um programa que ninguém sabia. E o almirante Wilson conseguiu desvendar. Qual era o programa? Um programa para trabalhar sobre um disco voador, uma nave que estava intacta, que eles estavam trabalhando. Foi uma nave recuperada do passado. Agora, qual nave é essa? Eles não dizem. Essa nave é do caso Roswell, MJ-12. Que nave é essa? Da onde? Eles deixaram claro para o Wilson que não sabiam de onde era, embora tivessem ideia sobre isso, mas que a tecnologia não era dessa terra, nem feita por homem, não por mãos humanas. Então eles tinham certeza do que aquela espaçonave, aquele OVNI, eles tinham certeza absoluta que era do passado. Eles não sabem ao certo se era do caso Roswell, MJ-12, eles não sabem. Eles sabem que era do passado, não sabem de onde essa tecnologia veio, mas uma coisa eles garantem, não foi feita por mão humana. Tá? Não é dessas terras e não foi feita por mão humana. Eles também indicaram que esse projeto continuava por anos e anos, com progresso agonizantemente lento, com pouco ou nenhum sucesso. Houve uma falta dolorosa de colaboração com o mundo exterior em número muito pequeno de indivíduos esclarecidos, entre 400 e 800. Então você vê aí que nesse projeto eles não progrediram nesse projeto porque tinha poucas pessoas envolvidas nisso daí e era uma tecnologia totalmente fora do comum. Ninguém sabia como era. Mas esses documentos foram vazados comprovando que
que sim, existiam. Parece que em janeiro de 1998, Wilson, aquele almirante, falou com Jacques Gansler, que morreu em dezembro de 2018. Né? Ele teve uma conversa com esse camarada aqui. Em resposta, o que o Wilson recebeu é interessante. Olha só, esse Gansler falou para ele bem assim: OVNIs são reais, as chamadas abduções alienígenas não são. Gansler então disse para ele abandonar o assunto, não haveria mais discussão sobre isso. Então tá aí, gente, essa carta que vazou é esse documento aqui de 15 páginas explicando toda a conversa. Se você quiser ler com calma, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Essa conversa aqui, o almirante Wilson foi atrás e pesquisou sobre isso tudo e conversou. Em 1997, teve uma reunião, ele conversa com o Willard Miller. Aí em 2002, o Willard Miller manda uma carta para Dr. Eric Davis sobre a conversa que eles dois tiveram, né? Eles dois tiveram a conversa e ele resolveu mandar a carta para o Eric Davis. O Willard Miller, o almirante Wilson, foi atrás de tudo e descobriu qual era esse vazamento, né? Esse vazamento do dinheiro do governo. Para que era? Então estava acontecendo um vazamento de um dinheiro do governo. O almirante Wilson foi atrás para saber o que era, para que era, para que finalidade era. Foi lá, roeu o osso e chegou à conclusão que uma parte do dinheiro, né, do governo estava sendo desviado para financiar, né, um grupo que pesquisava ou trabalhava sobre um OVNI que estava em poder dos Estados Unidos de maneira secreta, né? Até hoje eles estão tentando fazer, está escondido esse OVNI, ninguém sabe onde, provavelmente seja na área 51, que eles vão citar a área 51 nesse documento, mas ninguém sabe ao certo aonde está esse OVNI, como é esse OVNI. E provavelmente esse OVNI não conseguiram fazer esse OVNI voar até agora, porque eles disseram que a tecnologia não é da Terra. Então vocês imaginam, né? Os camaradas são os top dos tops da inteligência, os camaradas super inteligentes, que trabalham na engenharia, programa de engenharia reversa, engenheiros, camarada muito inteligente, não conseguiram fazer esse objeto levantar voo até hoje. Então está comprovada aí a existência de um OVNI aqui na Terra. Se é verdade ou não, tem a comprovação aí, documento, tudo certinho, carimbado aí com o selo dos Estados Unidos, tal, e tudo mais. E aí, senhores, o que vocês acham? Se vocês acham que essa história é verdade, não é verdade? Foi isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.